Amor, deixa eu aumentar aqui o volume. Eu copiei ali mais ou menos o que estava no quadro. Eu quero que você repare que você tem 5 proposições. 1, 2, 3, 4, 5. Veja que a primeira, a segunda e a terceira são proposições compostas de uma implicação. Ou seja, se A, então B. Certo? Porque essa setinha a gente lê como se A, então B. A terceira, que é essa daqui, ela é uma disjunção, ou seja, um ou. E a última é uma negação. Equipe não recebeu treinamento. A primeira coisa que a gente vai fazer é passar isso para letras, né? Vamos dar nome aos bois, P, Q, R, e vamos montar o argumento. Então, se o relatório é entregue no prazo, então a auditoria não é adiada. Primeiro, a gente pode chamar isso daqui, o relatório é entregue no prazo, de P. E a gente pode chamar isso daqui, se a gente quiser, de Q. Só que veja, aqui a gente tem que ter uma certa malandragem. A auditoria é adiada, vai aparecer aqui na frente. E aqui a gente tem auditoria não é adiada. Então faz mais sentido a gente chamar esse daqui de não Q e chamar esse daqui de Q. Tudo bem? Que um é negação do outro. Opa, paguei coisa demais aqui. Mas vamos por partes. Então, na primeira, a gente já tem, vou fazer aqui em vermelho, a primeira é P, então Q. Vamos para a segunda agora. O relatório não é entregue no prazo. Se o relatório não é entregue no prazo, então a diretoria não aprova o orçamento. Veja que relatório não é entregue no prazo é a negação disso daqui, que é o que? Relatório é entregue no prazo. Então a gente não vai dar uma outra letra para isso daqui, tipo R, S, T, porque não tem necessidade. Isso aqui é a negação disso. Então se esse aqui a gente chamou de P, esse de baixo a gente vai chamar de não P. Então aqui vai ser relatório não é entregue no prazo de não P. Então, diretoria não aprova orçamento. Veja que em nenhum outro momento aparece algo sobre aprovação de orçamento. Tá vendo? Tem nada aqui sobre aprovação de orçamento. Se você quiser, você pode chamar isso daqui de R. Mas assim, como tem um não, você pode dizer que isso aqui é não R. E aí, quem que seria o R, né? Que no caso não aparece aqui, mas na teoria, quem que seria o R? O R seria diretoria aprova orçamento. Então, como a gente está chamando isso daqui de não R, o R seria isso daqui. Mas enfim, por enquanto isso daqui não é necessário. Então vou chamar aquilo ali de não R. Não R. Vamos para a terceira. Aqui é um ou. Então, já vou colocar aqui o símbolo ou. A auditoria é adiada, ou seja, que, a gente já tinha conversado sobre isso, esse aqui é o não que. A auditoria não é adiada. Então, a auditoria é adiada é o quê? É que.
ou o gerente não participou da reunião. Não tem mais nada sobre o gerente participar da reunião, né? Então, a gente pode dizer a letra que a gente quiser. Aqui eu poderia chamar de J, por exemplo. Mas, de novo, como tem um não aqui, você pode colocar um não aqui. Poderia ser não J também. Ou como você vai nomear não importa. É porque algo que é importante de você lembrar é o seguinte. Hoje faz sol versus hoje não faz sol. Uma proposição ser negação é uma relação recíproca. Uma proposição é negação da outra e vice-versa. Ou seja, se você chamar isso daqui de P, isso aqui é não P. Só que você pode chamar isso daqui de P, isso aqui de não P, porque uma é a negação da outra. Então, tenha isso em mente. Então, não é porque tem um não que você necessariamente tem que colocar um não aqui, ó. Mas você pode, tá? Então, acho que fica mais intuitivo, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Não S. Ou seja, quem que é o S? O S seria, então, o gerente participou da reunião. O não S, portanto, que é esse daqui, é o gerente não participou da reunião. Aqui é que, né? Beleza. Que ou não S. Quarta. O gerente não participou da reunião, né? Tem um da reunião aqui que está omitido, que a gente já viu, é um não S. Então, equipe recebeu treinamento. Receber treinamento ainda não tinha aparecido, né? Então a gente vai chamar de T. É uma letra nova. E por fim, a gente tem a equipe não recebeu treinamento. Então, não T. E a questão quer saber o que a gente pode concluir a partir disso. A estratégia é a gente lembrar das regras de inferência, modus ponens, modus tollens, simplificação e coisas assim, e utilizar esses argumentos para tentar retirar alguma conclusão a partir disso. O que você pode concluir a partir desse monte de coisa? Então é isso que a gente vai tentar fazer. Tá, vamos seguir. Eu fiz um pequeno ajuste aqui porque eu tinha cometido um errinho aqui. Na hora de eu copiar daqui de cima para baixo, eu esqueci de botar o não. Então vamos lá. Estamos com as 5 proposições aqui. E a gente agora tem que fazer o seguinte. A gente tem que lembrar, das regras de inferência e tentar se utilizar delas para concluir alguma coisa a partir daquelas premissas. E a ideia é que a gente use todas elas e cada uma pelo menos uma vez. Então, aqui não tem muito para onde correr. A primeira coisa é você olhar para as 5 e tentar lembrar alguma regra de inferência que você possa usar a partir dessas 5 iniciais. Essa etapa talvez seja a mais difícil, porque você vai ter que ter conhecimento das regras de inferência. Provavelmente você vai ter que ficar decorando isso a tarde toda. Assim que começar a prova, a primeira coisa que você vai fazer é virar a folha, pegar uma página em branco e escrever todas as regras de inferência. Modus ponens. Você vai botar P, então que. P, portanto que. Modus tollens. P, então que. Não que, portanto não P. E assim por diante, anota tudo, que você vai precisar. Então eu vou supor que você fez isso, você está com tudo isso anotado, e vai ser essa nossa colinha aqui, tá? Se você olhar para 4 e para 5,
você vai ver que você consegue aplicar um modus tollens aqui. Porque lembrando, quem que é o modus tollens? O modus tollens, eu vou copiar ele lá do outro lado. É esse cara daqui, ó. Então, ó, vou copiar ele. O modus tollens é P, então que, não que, portanto, não P. Aí você pode estar se perguntando, ora bolas, mas como que eu posso aplicar o modus tollens aqui? Porque o que eu tenho é não S, então T, não T. E aí a conclusão é o que a gente vai descobrir. Como é que pode você estar me dizendo que essas duas coisas aqui são iguais, são a mesma coisa? Porque o que você tem que entender é que o modus tollens é um argumento no qual você tem uma condicional, não importa qual seja ela, e você nega o seu consequente. E é exatamente o que está acontecendo nos dois casos. Nos dois casos você tem uma condicional, né? Aqui o modus tollens clássico, né? O jeito que a gente aprende. Você tem uma condicional na premissa maior. Aqui no que a gente também tem uma condicional. Uma condicional é a setinha, essa setinha daqui. E o que a gente está fazendo na premissa de baixo é negar o consequente. Basta que a gente tenha isso e a gente pode fazer um modus tollens. Então, ó, qual que é a conclusão do modus tollens? É a negação do antecedente. Então, o que a gente tem que fazer é concluir a negação do antecedente. Veja, o antecedente é esse daqui. Então, a gente está negando ele. É isso que o modus tollens faz. Ele conclui a negação do antecedente. Então, a gente vai concluir a negação do antecedente. Só que aqui você tem que lembrar que uma dupla negação é simplesmente uma afirmação. Então, não S é simplesmente S. Então, ó, de 4 e de 5, nós temos um modus tollens, concluindo S. E aí o que você pode fazer é, você vem aqui, ó, e bota uma bolinha, marcando aqui o 4 e marcando o 5, para você lembrar que esses você já usou. Não é que você não possa usar o 4 e o 5 de novo futuramente, tá? Mas se você já usou eles, dá prioridade para os outros, porque provavelmente são os outros que você vai ter que usar. Então agora você tem que olhar para o que você tem, esse 6, que é o S, tentar ver como você junta com alguma coisa aqui. De novo, você tem que lembrar das regras de inferência, tem que estar com elas anotadas. Eu consigo ver um uso para ela aqui no 3, ó. Como? Por meio de um silogismo disjuntivo. O que é o silogismo disjuntivo? É o seguinte. Silogismo disjuntivo. P ou Q. Você nega um dos dois, tanto faz, pode ser tanto P quanto Q, não Q, e aí você conclui o outro. P. Pode ser o contrário. P ou Q, você nega um deles e aí você conclui o outro. Eu sou rico ou sou bonito? Eu não sou rico, portanto eu sou bonito. É meio que isso. Veja que o que está acontecendo aqui com a gente, envolvendo o 3 e o 6, é isso. Olha só, no 3 você tem Q ou não S, e no 6 você tem S. Lembra que a negação é uma relação recíproca. Então, o S é a negação de não S. Olha aqui, ó. O S é a negação de não S. Então, o que você está fazendo aqui é negando esse cara. Então, você está concluindo o quê? O quê? O silogismo disjuntivo. Pode não parecer, mas essas duas coisas são a mesma coisa. São a mesma coisa. Ó. Negou, conclui o outro, conclui o outro.
Beleza. Então, aqui você concluiu o quê? E você pode vir aqui, ó, e botar uma bolinha. Concluiu o quê? Usou o 3. Agora você tem que tentar usar o 1 e o 2 de alguma maneira. Veja que agora você tem que. Vou botar um que aqui gigante, ó. Isso aqui você acabou de concluir, você tem que usar de alguma maneira. Eu vejo que isso é a negação disso. O que é a negação de não que. Então, eu estou negando o consequente dessa 1 aqui. Isso é modus tollens. Olha aqui. P, então, vou usar outras letras. A, então B. Não B. Conclusão, não A. Isso é modus tollens. E o que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa. Ó. P, então não que. Que. E a gente vai concluir não P. Porque, veja, isso é a negação disso. Isso é a negação disso. E aí a gente conclui a negação do antecedente. Então, a gente, por modus tollens, combinando o 1 com o 7, a gente conclui não P. Agora você vem aqui e bota uma bolinha verde no 1. Você usou 1. E agora você tem um não P para usar. Veja, não P é a afirmação do antecedente da 2. Ó, na 2 a gente tem não P, então não R, e a gente afirma o antecedente. Ó, a gente está afirmando o antecedente, não P. Veja que isso daqui é um modus ponens. Qual que é o modus ponens? A, então B. Vou usar P e Q. Mas não é o mesmo P e o mesmo Q daqui não, tá? É só escrevam de maneira genérica. P, então Q. Aí a gente afirma o antecedente e conclui o consequente. Então, veja, ó, temos uma implicação, estamos afirmando o antecedente e a gente vai concluir o consequente. Portanto, usamos tudo e agora não tem mais o que fazer, porque usamos tudo e chegamos em não R. Veja, modus ponens. Portanto, a diretoria não aprova o orçamento, porque o não R, que foi o que a gente concluiu, representa o quê? Diretoria não aprova o orçamento. Isso daqui é importante e essa visão você vai ter que ter. Por exemplo, P e Q, então S. Então, sei lá, não S. P e Q. Veja, que argumento a gente pode construir com essas duas premissas, premissa 1 e premissa 2? A gente pode construir um modus ponens. Aqui o antecedente é P e Q. E o consequente é não S. Consequente, antecedente. Veja que a gente está afirmando o antecedente. Então, a conclusão é a afirmação do consequente, não S. Ok? Então, é isso. A outra questão é exatamente igual a essa, só que usando outras proposições, mas é o mesmo passo a passo.